E logo após estaremos já ouvindo a palavra de Deus, que será ministrada pelo presbítero Giovanni. Vamos então, queridos, adorar o Senhor com este louvor 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais consagrado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar a teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Cruz pregado verteste assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glórias ao nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos orar a Deus neste momento. Os irmãos colocam sobre seus pés. Nesta oração, quero pedir aos irmãos que continuem orando a Deus em favor a Abimael Teixeira. Abimael Teixeira, os irmãos sabem que eu creio que foi mês passado. Eu tive ali Coronel Fabriciano visitando ele. Ele havia sido hospitalizado, recebeu alta, veio para casa, mas piorou a situação dele, querido. Está bem difícil a situação dele. Ontem não deu nem para mim vir ao templo, depois que chegamos da visita, porque eu estou com duas irmãs da Cleusa, estavam lá até hoje, duas irmãs da Cleusa lá em Minas, contribuindo com a cunhada, porque ele piorou de tal maneira que voltou para o hospital. A situação dele não é boa, situação muito grave. Eu fiquei sendo monitorado pelas cunhadas até as 10 horas da noite, passando informação para mim, como que ele estava. Então, naquela preocupação toda, eu não tive condições de vir. A minha esposa está bem abalada. Eu já visto que ele é o mais velho da família, vai fazer 90 anos. Não obstante tudo isso, a gente sabe que Deus tem plano da nossa vida nas mãos dele, sabe qual momento vai nos tirar da face da terra. Mas claro que a título de família nós sentimos bastante quando alguém está sofrendo, e nós sabemos que Deus pode fazer o melhor.
E o melhor que Deus pode fazer é tirar a pessoa do sofrimento e levar para descansar dessa luta. Eu estou dizendo assim, irmãos, que eu estou sentindo a obrigação. Sexta-feira, se Deus permitir, eu preciso de ir lá. Desta vez eu tenho um sobrinho meu que trabalha aqui em Vitória. Os pais dele moram lá em Coronel Fabriciano. E ele me pediu, ele ofereceu para ir comigo, na verdade, porque eu preciso ir com o carro para levar a irmã Cleusa. Não vou poder ir de trem. Então, os irmãos estejam orando a Deus em nosso favor, para que Deus possa estar nos abençoando, querido. Eu tenho necessidade lá, não estou podendo ir, mas tenho essa necessidade, porque é o momento que os irmãos dele estão reunindo e nós estamos aqui distantes. Eu preciso estar lá levando a irmã Cleusa. Ele não sabe qual o momento que vai estar Deus recolhendo ele. Se até a sexta-feira Deus conceder o direito de estar vivo, tudo bem. Se não conceder, amém, do mesmo jeito. A nossa vida para o Senhor. Então, os irmãos estejam orando a Deus, cada momento que passa vai enfrentando uma dificuldade, mas o Senhor está no controle de tudo. Amém. Vamos orar. O presbítero Giovanni já aproxima daqui. Nós vamos estar orando, apresentando o presbítero Giovanni, como sempre o Espírito Santo tem usado nosso querido irmão. Hoje não será diferente. Oramos e confiamos no Senhor. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, uma vez mais estamos na Tua presença. Desta feita, ó Pai, agradecendo ao Senhor primeiramente por ter nos dado o direito de viver mais um dia na face da terra. Se não fosse a Tua bondade, se não fosse a Tua misericórdia, o Teu amor, nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite respirando fôlego de vida. E até mesmo, Pai, sem palavras para agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Mas na certeza que o Senhor está com as Tuas mãos sempre estendidas sobre nós. O Senhor tem nos dado livramento durante este dia. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Ó meu Deus, neste momento que estamos para aprender mais uma porção da Tua palavra. Enquanto o Senhor vai estar usando o Teu filho, o presbítero Giovanni, na direção do Teu Espírito Santo, para ministrar o ensino da Tua palavra. Abençoe e prepare nossos corações para receber, ó Deus, o ensinamento desta noite. Ajuda-nos para que possamos viver na prática de tudo quanto o Senhor há de ensinar-nos nesta noite. Toma nós as Tuas mãos, aos Teus filhos que se encontram, Pai, a caminho da Tua casa, faça que eles possam chegar a tempo para alimentar-se da Tua palavra. Meu Deus, eu venho apresentar a Ti, ó Deus, o Teu filho que se encontra no hospital em Minas. Tem misericórdia segundo o Teu querer e a Tua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode levantar o Teu filho daquele quadro de saúde tão difícil. Mas a nossa vida está nas Tuas mãos. Faça, ó Deus, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nós te pedimos, ó Pai, acreditando que a nossa oração está chegando no trono da Tua graça, na Tua presença. E a resposta virá no tempo determinado pelo Senhor. E já queremos com antecedência te agradecer, certo, em tudo quanto o Senhor pode fazer. No nome de Jesus. Todos digam amém. Presbítero Giovanni, ao microfone. Ouçamos, pois. Glória a Deus. Meu nome. A paz do Senhor. Seja tudo bem. Mais fácil. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estou muito feliz com o Senhor Jesus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. E hoje nós encerramos a parte da parábola, porém já dando um pontapé inicial lá na frente, no próxima semana, né? Próxima terça-feira será EBD, na próxima nós já estaremos iniciando a nossa série de estudo bíblico falando de escatologia, amém? E aqui no finalzinho aqui nós já vamos estar dando
uma prévia, porque a parábola que nós vamos estar estudando, Jesus está tratando de um assunto escatológico. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus, no capítulo 24. Estaremos lendo o versículo 24, ou o versículo 45, melhor dizendo, e ao 51. Mateus, capítulo 24, versículo 45 ao 51. Nós vamos estar falando hoje sobre duas parábolas lá na frente, né? Eu quero ver se eu consigo dividir essa aula em duas partes, né? Quero falar um pouquinho sobre essa primeira parábola, que é a parábola do servo bom e fiel, né? O servo mau, e a parábola das 10 virgens. Quero ver se eu consigo dar uma corrida aqui e tratar um pouquinho dessas duas parábolas. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo... Vamos ficar em pé, irmão, vamos fazer aquela leitura juntos. A partir do versículo 45 ao 51. Vamos fazer a leitura junto. Amém? Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar o seu conservo, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pois bem, vamos sentar, meus irmãos. Pois bem, temos aí, irmãos, então, esta é a primeira parábola que nós vamos estar citando, a parábola do servo fiel e prudente, também conhecido também como o servo bom ou servo mau. É a mesma parábola, né? Servo bom, servo mau, ou servo fiel, servo prudente. Veja bem, queridos irmãos, aqui Jesus está no Monte das Oliveiras. Ele vai responder a 3 perguntas. Jesus aqui está respondendo a 3 perguntas que está lá no versículo 3 do capítulo 24. E aí, ali no capítulo 3, versículo 24, nós lemos assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se aos seus discípulos, chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá a tua vinda e quanto ao fim do mundo. Jesus está respondendo então a 3 perguntas. É sobre a destruição do templo, claro, né, que os discípulos estavam ali querendo mostrar a Jesus a beleza do templo, estavam todos empolgados, né, querendo mostrar ali, que era o orgulho do judeu, mostrar, né, ao templo, a beleza do templo. E Jesus então olha e diz: olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aí Jesus, fazendo uma profecia que se cumpre no ano 70, né, a destruição de Jerusalém. Pois bem, a outra pergunta, eles perguntam: quais sinais haverá da sua vinda? Quais sinais haverá da sua vinda? E a terceira pergunta é sobre o fim do mundo, ou o fim dos tempos. Então, o texto aqui que nós estamos estudando, nós vamos ver que está baseado em cima de uma resposta de Jesus, baseado dentro dessas 3 perguntas que é feito lá no versículo 3. Este evento, irmãos, eles são interligados e algumas das vezes é quase até muito difícil a gente conseguir identificar a qual desses eventos que Jesus está se referindo, né? São os eventos que estão interligados uns aos outros.
e às vezes alguns têm até dificuldade de saber em qual desses eventos Jesus está se referindo. Pois bem, a parábola que nós vamos estudar agora, ela está inserida num conjunto de ensinamento que vai do capítulo 24 até o final do capítulo 25 de Mateus. É uma série de estudo escatológico, falando de escatologia. Então aqui, dentro desse contexto ali, do capítulo 24 até o final do capítulo 25, nós vamos ter 3 parábolas ali, que é a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos 10 talentos. Estão todos interligados no mesmo ensino, né? Jesus está tratando de um assunto escatológico. Bom, aí Jesus inicia então ali o seu ensinamento. Ele está falando sobre a destruição de Jerusalém, ele fala sobre os princípios de dores, fala sobre os falsos profetas, fala sobre o esfriamento espiritual, ele fala sobre a grande tribulação e também fala da sua segunda vinda em glória. Então, veja bem, a série de estudo que está sendo tratado apenas do capítulo 24 ao capítulo 25 de Mateus. Ali, todas essas parábolas, irmãos, estão falando de um Senhor, que esse Senhor está ausente e que em algum determinado momento ele vai voltar. Todas essas 3 parábolas, ele está falando de um Senhor. Em algum determinado momento ele vai voltar. Ele está ausente, mas ele vai voltar. Pois bem, é dentro desse contexto, irmãos, que Jesus está contando a parábola do servo infiel, do servo fiel e do servo infiel. Essa parábola está registrada tanto em Mateus, no capítulo 24, quanto em Lucas, no capítulo 12. Todos esses 2 evangelistas contam essa parábola. Porém, alguns estudiosos, alguns teólogos acreditam que Jesus contou essa parábola por 2 vezes, tendo em vista algumas divergências entre o que conta Mateus e a história que conta Lucas. Ali nós vamos ver que o contexto é diferente e alguns detalhes diferentes, alguns detalhes ali que Lucas conta, que Mateus não conta, por isso, e dentro de um contexto também, né? Por isso alguns teólogos acreditam que Jesus contou essa mesma parábola 2 vezes, em ocasião diferente. Pois bem, apesar de esses registros eles sejam paralelos, né? Pois bem, então nós vamos basear aqui dentro do que escreveu Mateus, dentro dessa parábola que foi proferida ali por Jesus, segundo o registrado Mateus. Aí o texto inicia assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o seu sustento ao seu tempo? Versículo 45. Na verdade, irmãos, aqui, quando a gente vê, fala o servo bom e o servo fiel, o servo bom, o servo bom e o servo mau, ou o servo infiel e o servo imprudente, né? Às vezes a gente tem a ideia de, parece ser 2 servos, mas na verdade ali, se você for ler o texto, apenas está se referindo a um servo só, porém, esse mesmo servo pode se comportar de 2 maneiras diferentes. Então aqui o que estamos falando é de comportamento. Esse servo pode se comportar de uma forma boa ou pode se comportar de forma ruim. É um comportamento. Porém, para fins didáticos, pedagógicos, para melhor interpretação do texto, então se fala 2 servos, o servo mau e o servo bom, o servo fiel e o servo imprudente. Mas aqui o texto aqui está se referindo ao comportamento. Então, aqui o que nós temos aí? O Senhor, ele pega um servo de confiança, que é um servo fiel, e coloca sobre os demais servos. Aí nós vamos ver que esse primeiro servo ele tem uma posição de liderança, né? É pegado o servo fiel, o servo ali que ele tem confiança e coloca sobre os demais servos para servir, né? Um propósito ali de administrar.
Então, ele tem uma missão. Qual é essa missão? Administrar os bens e dar sustento aos outros servos. Foi exatamente isso que o servo fiel fez. Ele tinha essa responsabilidade de administrar os bens do seu senhor e dar sustento aos demais servos. Olha bem, administrar e dar sustento aos demais servos. Foi isso que o servo bom ele fez. Aí, Pedro, você distribuiu lá, Pedro, o versículozinho? Alguém que pegou aquele papelzinho, 1 Coríntios 4, 1, 2, 1 e o 2, deixa aberto aí, por favor. Cadê? Quem é que está com esse? Isso, 1 e 2. Aí nós vamos ver o seguinte, irmão. A mesma tarefa foi dada para os dois, tanto para o servo bom, quanto para o outro servo. Todos os dois foi dado a mesma tarefa, a mesma responsabilidade, e foi depositado a eles a mesma confiança, que era administrar e servir. Aí, o que diz aí, irmão? O que diz aí, 1 Coríntios 4, 1 e 2? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e o 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Além disso, porque se despenseiros se cada um se acha fiel. Opa! Aí você entendeu o versículo, irmãos? Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros, ou seja, nós temos a consciência de que aquilo que nós temos não é nosso. Nós somos dispenseiros, estamos tomando conta provisoriamente. Então é um erro quando eu bato no peito e digo: o que eu tenho é meu. É meu dom, né? É eu que faço, né? Eu tenho. Irmãos, quando nós temos a consciência de que aquilo que eu tenho, aquilo que você tem não é nosso, mas estamos provisoriamente tomando conta, porque fomos otorgados por Deus, ou concedido por Deus algo, mas tendo a consciência de que um dia teremos que prestar conta ao verdadeiro dono. Então, é uma arrogância para alguém dizer assim: isso é meu. Eu canto, eu prego, eu ensino, eu faço, eu tenho. Não, irmãos, o que nós temos é de Deus. O que você tem é de Deus. E você tem aqui, irmãos, para dar incumbência de administrar e tomar conta provisoriamente daquilo que Deus te confiou. Mas sabendo que um dia Ele vai prestar conta. Um dia o Senhor vai voltar. Um dia você vai prestar conta daquilo que Ele confiou em você. Então, esse aí é um mistério muito grande que nós precisamos entender. Pois bem, aqui agora, veja bem, uma das coisas que ele tinha, responsabilidade de administrar os bens, e a outra obrigação que ele tinha era dar sustento no seu tempo. Dar sustento no seu tempo. Isso fala de constância, irmãos, né? Constância. Isso fala de continuidade, sempre. Ele tinha a responsabilidade de todo dia estar lá dando alimento para os seus conservos. Todo dia ele tinha que ir lá dar comida aos seus conservos. Era a responsabilidade dele, que o Senhor tinha colocado sobre ele. Olha, você, além de administrar os bens, é obrigação sua dar sustento aos demais servos. E aqui, irmãos, eu vejo aqui, irmãos, né? Nós, como um bom servo, cabe a nós, Deus confiou a nós, né? Você que é obreiro, você que é irmã de Deus, chamada por Deus, serva fiel, Deus confiou a nós, a você, a responsabilidade de dar sustento aos demais. Como, irmãos? Todo dia. Você já viu aquele irmão que sempre tem uma palavra de Deus, um pedacinho de pão, né, para dar a alguém? Todo dia tem uma palavrinha, uma palavra de Deus, é dar sustento. Está dando sustento com palavra, irmãos, né? O servo bom e o servo fiel, ele sempre tem algo de Deus para dar a alguém. Você está conversando com a irmã, você está conversando com o irmão, daqui a pouco ele te dá uma palavra, te dá um pedacinho de pão, te dá uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, né? É todo dia dando alimento, né? Alimentando os demais servos. E é como é que nós
nos alimentamos com a palavra, irmãos, né? Com a palavra, todo dia dando alimento. Qual é o alimento? O pão. E o pão, a palavra. É responsabilidade nossa alimentar o povo com a palavra. Da palavra, irmãos, né? Tem muitas igrejas por aí agora que negligenciam a palavra, tem um louvorzão, cantoria, 3, 4 horas de louvor, aí na hora da palavra, 5 minutinhos, né? Quando tem, 5 minutinhos. E pior ainda, tem aqueles que têm a cara de pau de dizer, agora vem a melhor parte. Qual a melhor parte? A palavra. 4 horas de cantoria. 4 horas de cantoria. Aí chega no pregador, 5 minutinhos só, tá? Melhor parte. Como é a melhor parte, irmão? Eu me lembro, irmãos, um dia eu fui convidado para pregar numa igreja grande, festa do ciclo de oração. Uma festa do ciclo de oração, né? Aí eu cheguei, um igrejão. Na hora que eu cheguei, você estava chegando, aí estava aquele monte de ônibus na porta da igreja, um monte de ônibus, um monte de van, tinha Kombi, bastante gente. Quando eu entrei dentro da igreja, um igrejão, irmãos, eu confesso que eu nunca entrei numa igrejona, nunca preguei numa igrejona grandona daquela. E eu em cima do púlpito, lotado, a igreja lotada. E aí o culto começou. Aí vamos dar oportunidade à caravana fulano de tal. Aí cantar. A caravana fulano de tal, que veio lá não sei da onde. O seguração lá de tal, aquela, do jeito que as irmãs conhecem. Vamos ouvir o seguração que veio da caravana e cantar. Aí nisso deu 8 horas, 8h30, 9 horas, 9h40, 10 horas. 10h20, lembraram que a palavra fazia parte da liturgia do culto. Aí lembraram do pregador. Lembraram que era a melhor parte. Aí lembraram da melhor parte. Aí 10h20 eu peguei o microfone. Na hora que eu soltei os irmãos capazes do Senhor, parecia que eu tinha dado a bênção apostólica, a igreja inteira. Eu vou pregar o quê? Obrigado. Acabou. Não tem como. Irmãos, é responsabilidade do bom servo alimentar os demais. E alimento como, irmãos? Com a palavra. Com a palavra. Dê a palavra. Por ser um servo bom e fiel, ele agora será recompensado. Irá administrar todos os bens do Senhor, agora como herdeiro. Aí está lá o versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar, fazendo assim, ou servindo assim. Aí está lá o versículo 47. Quem, em verdade vos digo, que o porá sobre todos os bens. E agora, o servo bom e fiel foi promovido, né? Foi promovido, e agora ele passa a ser um administrador, ele passa a ser herdeiro, né? Então, por sua fidelidade. E o mau servo, irmão? E o mau servo? Abre aí quem é que achou 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Deixa aberto aí, 1 Tessalonicenses 4, 6. Bom, antes disso, presta atenção na verdade. E o cerco do mau servo? Irmãos, olha o seguinte. O exercício do poder e da liderança oferecido a alguém que não possui condições alguma para tal, pode ser um desastre. O exercício do poder e da liderança oferecido, otorgado a alguém que não tem condições alguma para tal, pode ser um desastre. Por quê? Tem pessoas que não foram chamadas para poder estar em posição de liderança. Existem pessoas que, se tiverem uma posição de liderança, é um desastre. É um desastre. E o que você mais vê aí, às vezes, abuso de poder, né? Abuso de autoridade, né? Em alguns lugares aí, você vê aí, um abuso de autoridade, né? Tem pessoas que usam o seu poder, usam a sua autoridade para oprimir, né? Para humilhar. E aí foi a situação do servo mau. E aí, irmão, dentro desses outros males, ele pode usar o seu poder para abusar das pessoas, né? Para abusar da sua posição, oprimir os outros e outras mais. Aí a Bíblia, ela já nos adverte quanto a isso. O que diz aí em 1 Tessalonicenses 4, versículo 6? Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Ninguém oprima e nem engane a servo nenhum.
O próprio Deus está falando aqui, a própria Bíblia está dizendo, nos alertando acerca disso. Não podemos ser oprimir ninguém, né? Abuso de poder, de autoridade. E aí, por quê? Porque era exatamente isso que o servo mau estava fazendo. Ele estava abusando da posição que ele tinha. E aí ele começou a agredir os demais servos, a espancar os demais servos. Os outros servos eram espancados, eram humilhados, era isso que ele fazia, porque ele achava, meu senhor está de virar, meu senhor não vai chegar agora, então o que eu vou fazer? Eu vou partir para a agressão, eu vou agredir, vou humilhar, né? Era isso que ele estava fazendo, né? E deixando de administrar os bens que era imposto a ele. E aí começou, irmãos, aí a Bíblia está dizendo, a ninguém oprime ou a ninguém engane. Aí aqui eu estava meditando, a ninguém engane. Aí eu conheço um camarada que ele vive com questão de fazendo rolo, trambique, né? Pega uma coisa aqui, vende ali, troca aqui, pega aqui e vende lá, né? Não estou falando de comércio, não é comércio, estou falando de rolo, né? O tal do rolo, né? Pega um negócio aqui, entra e vende para lá, pega o de cá e fala que pegou por tanto, daqui a pouco ele passa por outro tanto. Aí eu conheço camarada que ele vivia falando assim, eu sou o cara do rolo, eu sou o homem do rolo, vamos fazer um rolo aí, vamos fazer um rolo não sei o quê, vamos fazer um rolo nessa moto aí, vamos fazer um rolo nesse violão, vamos fazer... Eu falei, rapaz, vamos fazer o seguinte, cara, esse negócio de rolo, isso não é de Deus não, por isso a sua vida está enrolada. A sua vida está toda enrolada. Porque as pessoas que vivem de rolo, ele sempre está querendo ganhar vantagem em cima de alguém. Ou seja, ele vai dar prejuízo a alguém. Vai dar uma pernada em alguém. Alguém vai tomar uma pernada. E é assim que o cara que vive de rolo faz. Ele pega uma coisa aqui que está quebrada, ele vende como se fosse nova, ele pega de um negócio novo aqui e comprou por um valor. Daqui a pouco ele passa para frente falando que é um outro valor muito além. Ele vai ter que enganar, ele vai ter que dar pernada a alguém. E aí, Deus está num negócio desse? Deus não está num negócio desse. E aí a Bíblia está dizendo assim, a ninguém engane, a ninguém engane, a ninguém engane. Aí o versículo continua, e Deus é vingativo daqueles que tais faz. E Deus é vingativo. Aí o camarada não sabe, lá na frente, por que isso aconteceu? Geazi, o que aconteceu com Geazi? Vai enganar esse Geazi. Por que está acontecendo isso? Deus, ele é o vingador. Ninguém engana, irmãos. Aí então, nós vamos ver o seguinte também. O servo mau, ele diz, o meu Senhor tarde virá. O meu Senhor tarde virá. Quem achou aí 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9? Deixa na agulha aí. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aí, o servo está dizendo assim, o meu Senhor tarde virá. A questão, irmãos, aqui, não é se ele virá. A questão aqui não é se talvez, quem sabe, se o Senhor vir, se o Senhor vier, né? Ou talvez o Senhor vier. A questão aqui não é se ele virá, irmãos. Mas a questão aqui é quando ele vier. Quando ele vier. Então, o servo não está dizendo, o meu Senhor tarde virá. Ele não acreditava que o seu Senhor voltaria logo. Então, ele vive de uma vida absoluta, caindo na gandaia, achando, o meu Senhor não vai vir agora não. Que isso? Não vai vir nada não. O meu Senhor tarde virá. Aí o que diz aí 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, por favor? Para melhor compreensão, versículo 8 e 9. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para com o povo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ainda que alguém a tenha por tardia, ainda que alguém ache, está demorando, mas o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor tarde virá? Irmãos, o Senhor não retarda a sua promessa. Aí aqui nós vamos ver 3 atitudes do servo mau. Primeiro, ele
ele vivia uma vida despreocupada, né? Uma vida despreocupada. O Senhor não está de virar, estou despreocupado. E aí, ele não estava nem aí com nada, né? Não quer aproveitar a vida. Meu Senhor está de virar. Segundo, a crueldade dele. Ele espancava, ele humilhava os demais servos, né? Terceiro, ele vivia uma vida pândega. O que é a pândega? Pândega é festa, uma festa animada, som alto, bebidas, né? Balada. Não, e que é cair na gandaia. O negócio é cair na gandaia. O Senhor daqui não vai chegar agora, então vou viver da vida que quiser. Bom, aí olha o que a Bíblia diz, o versículo 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não esperava e a hora em que ele não sabe. Aí o versículo 51 continua. E separá-lo-á, o destino dele será a sua parte com os hipócritas, ou seja, com os fingidos. Ali haverá pranto e ranger de dente. Você vê, irmãos, aqui Jesus, ele larga a linguagem parabólica para dizer acerca dos fins dos maus. E aí ele diz, e o seu lugar será com os hipócritas. Hipócritas é o que? Os fingidos, né? Os fingidos. O seu lugar será com os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dente. Olha que situação, né? Olha que situação. Pois bem, outra coisa que me chama a atenção aqui, dentro do servo mau, é que ele era uma pessoa maligna. Maligno, caráter maligno. Por que caráter maligno? Porque ele começou a espancar os demais, humilhar os demais, né? Era para ele cuidar e alimentar dos demais servos? Não. Ele aproveitou da sua posição de autoridade e começou a espancar, a humilhar, mostrando um caráter maligno. E aqui eu vejo uma coisa interessante, irmãos, que saber o tempo e a hora em que o Senhor dele viria não mudaria o seu caráter. Saber o tempo e a hora que o Senhor viria não mudaria nada. Porque ele poderia simplesmente agir da maneira que ele quisesse. Mas ele sabendo, eu sei a hora, eu sei o dia, então quando estiver se aproximando a hora do meu Senhor vir, eu arrumo tudo, né? Junto tudo, varro as coisas, jogo debaixo do tapete, que na hora que o Senhor vir está tudo certinho. Está tudo na boa, né? Irmãos, é por isso que Deus não permitiu que nós soubéssemos a hora e o dia, nem da vida de Jesus, nem tampouco da nossa morte. Porque, irmãos, se eu soubesse, se eu soubesse qual é o dia que eu vou morrer, eu vou morrer daqui a 20 anos. Eu vou morrer daqui a 20 anos? Peraí. Então, deixa eu viver mais um pouquinho, aproveitar que quando tiver faltando uns 19, por aí, daqui a 19 anos, né? Quando tiver faltando alguns meses, aí eu me arrumo direitinho, boto a capa de crente, bebê debaixo do braço e arrumo a minha vida e glória a Deus, aleluia. Deus conhece o nosso coração. O caráter do servo não mudaria se ele soubesse qual dia e qual a hora. Ele continuaria sendo mau, apenas estaria tentando mascarar uma coisa que ele era. E aí o Senhor viria e está tudo certinho aí, está tudo certinho, tudo arrumado. Mas ele deixou para fazer em cima da hora porque sabia que o Senhor estava vindo. Mas o caráter não mudou nada. Se eu soubesse, aí a Bíblia está dizendo assim, se o pai de família soubesse aqui, vigília da noite, que o ladrão viria, o que ele faria, irmão? Arrumava um pedaço de pau, um porrete, botava atrás da porta e ficava lá esperando. Pula aí, vagabundo, pula aí que eu quero ver. Estão te esperando. Não é assim? Pula aí. E metia o cacete nele, quero ver, porque estava esperando. Deus não permitiu que nós soubéssemos o dia e nem a hora, porque a intenção é, seja preparado sempre. Esteja preparado sempre, sempre, a qualquer momento. E aí, estar preparado, estar pronto, vem do meu caráter. E sabendo que ele viria ou não, eu não sei qual é a hora que ele vai, não sei qual é a hora, então isso é do meu caráter. Eu preciso estar pronto sempre.
sempre na presença dele, longe dele, eu estou sempre pronto, sempre preparado. E aí, você vai ler aí para mim, quem achou Lucas, capítulo 16, versículo 25, deixa aberto aí, por favor. Aqui nós temos outro aprendizado. Lucas 16, 25. Jesus deixa claro que para os dois servos, tanto o servo bom quanto o servo fiel, infiel, tanto o servo bom quanto o servo infiel, para os dois servos já tem um lugar preparado. Já tem. Tanto para o servo bom quanto para o servo mau. Tem um lugarzinho preparado para ele. Aí Jesus está lá dizendo lá. O que diz aí Lucas 16, 25, irmão? Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mais. E agora este é por solar de tu atormentado. E aí tem um lugar separado. Eu não consigo passar daqui para lá e nem quem tem para lá passar para cá. Todos estão em um lugar preparado. Irmãos, nós como ser humano somos seres imortais. Depois que você nasceu, somos seres imortais, né? Nós vamos passar a eternidade em algum lugar. Agora, o que eu preciso levar em conta, em consideração, é aonde eu estarei na eternidade. Aonde que eu vou estar na eternidade? Porque o servo bom, tanto o servo mau, para ambos já tem um lugar preparado já. Quem escolhe é eu. As minhas ações. É as minhas ações. E aí a Bíblia diz que as suas obras o acompanharão. E aí, quem vai escolher, irmãos? Aonde você vai estar na eternidade? Aonde? Quem achou aí, por favor? Outros já deixa aberto aí aquela série de versículo agora. Mateus 24, 42, 43, deixa aberto. 1 Tessalonicenses 5, 2, deixa aberto aí. E 2 Pedro 3, 10, Apocalipse 16, 15, deixa aberto aí, que eu já estou findando essa parte aqui para nós passar para outra. 3 pontos importantes a observar. 3 pontos. Primeiro ponto, nós devemos estar sempre prontos, preparados, vigilantes. Segundo ponto a observar, Deus nos deu habilidade e responsabilidade para o serviço. Terceiro ponto a observar, devemos ter compromisso e responsabilidade. Deus nos otorgou, né? Deus nos concedeu habilidade, né? Responsabilidade. Temos que agir assim de forma responsável. E aí a Bíblia está dizendo no versículo 44, num dia e a hora em que não espera. A hora que não espera. Aí aqui nós vamos ver a figura de um ladrão. Mateus 24, 42 e 43. O que diz aí a Bíblia? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite a ver de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. 1 Tessalonicenses 5, 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá com o ladrão de noite. 2 Pedro 3, 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão a terra, e as obras que nelas vão descer que se queimarão. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Agora, veja bem, irmãos, veja bem. Aqui nós vamos ver que essa figura do ladrão. Essa figura do ladrão aí, irmãos, essa figura do ladrão não é para a igreja. Não é para a igreja. Por que não é para a igreja? O ladrão vem com um elemento surpresa. Não é assim? Um elemento surpresa. A pessoa não está esperando. Não aguarda. Não espera. Vai vir de surpresa. Opa! Então essa figura de ladrão aqui é para o mundo.
Porque o mundo não espera. Para o mundo vai ser surpresa. Para o mundo vai ser, eu fui pego, eu não sabia, não esperava, né? Então, para o mundo que não espera a figura do ladrão, Jesus não é o ladrão. Jesus não é o ladrão. A figura aqui a figura do ladrão é para o mundo que não espera. Por quê, irmão? Porque a igreja ela espera, a igreja almeja, a igreja anela, a igreja aguarda, a igreja do Senhor diz: Maranata, ora vem. Então a igreja ela não vai ser pega de surpresa. De surpresa não. Mesmo quem estava desconcertado e ele ficou sabendo. A igreja foi arrebatada. Eu fiquei, mas está sabendo. Então o mundo não sabe, mas a igreja anela, a igreja almeja, a igreja espera, a igreja aguarda. Então por isso lá, o hino que nós cantamos sempre: nossa esperança é tua vida, o Rei dos Reis em nós buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é tua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Olha essa parte. Jesus se vem, os mortos esperando estão no grande momento da ressurreição, e do século em breve se levantarão na glória a Deus. Jesus em breve, nossa esperança, nossa esperança, a igreja espera, estamos próximos aí, venhamos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Olha a salva de palmas para Jesus, irmão. Glória a Deus. Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saiam ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada se acaba. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta é a parábola das 10 virgens. Lembrando, irmãos, que Jesus aqui está respondendo a 3 perguntas que nós vimos lá no capítulo 24, versículo 3, né?
E aqui nós vemos então a parábola das 10 virgens, ou 10 moças, 10 donzelas, né? A parábola das 10 virgens. Por que 10, irmãos? Por que 10? Né? Por que não 9? Por que não 11? Né? Por que 10? Né? O 10 na Bíblia representa totalidade, completitude, né? Completude, um ciclo completo e perfeito. É isso que o número 10 representa. Então, por isso você vai ver lá na Bíblia, lá falando sobre 10 mandamentos, 10 pragas do Egito, né? 10 virgens, 10 talentos, né? Várias passagens falando acerca de número 10. Você lembra lá, com 1 Samuel, quando Ana estava chorando porque era estéril, Eucana vai lá e vai tentar consolá-la, né? Pô, por que você está chorando? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos, né? Então, 10 fala de completude, né? Totalidade, um ciclo completo e perfeito. Então, aqui nós temos 10 filhos, 10 virgens. Quem é o personagem principal dessa parábola, irmãos? Quem é o personagem principal dessa parábola? O noivo. O noivo. O noivo, claro. Bom, o noivo, ele está à véspera do casamento, se preparando para uma realização de todos aqueles rituais que eram exigidos no casamento judaico. Ele está se preparando ali, é véspera, né? Então, aqui nós temos 10 moças que aguardavam a chegada do noivo, né? 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. Aí temos aí essas 12. Então, a Bíblia diz que o noivo, ele demora, irmãos, né? Ele vem num horário pouco casual, né? Ele demora a chegar. Não era um horário em que se começava a festa à meia-noite. Era comum que as festas iniciavam no pôr do sol. No pôr do sol, o sol se põe, né? Era o horário que as festas começavam. Mas esse noivo, pô, irmãos, é comum para nós brasileiros. Quem é que demora a chegar, irmão? A noiva, né? Para nós que vamos no casamento, a gente sempre sabe que a noiva chega por último. Mas aqui não. Quem demorou foi o noivo. O noivo que demorou. Aí, irmãos, eu preciso saber o seguinte: geralmente essas festas se iniciavam lá no pôr do sol, né? E as meninas, elas precisavam estar, todas elas, preparadas para que na hora que o noivo chegasse, elas estivessem prontas para ir atrás do cortejo, né? 5 delas, 5 seguiam o noivo e 5 ficou para trás. É o que nós vamos ver nessa parábola. Bom, 5 tentaram pegar o óleo com as demais, porém não conseguiram. Dá-nos um pouquinho do seu azeite, porque esqueceram de levar. Esqueceram, né? Mas aí, as que eram prudentes falaram, não, senão vai ser o caso de não ter nem para mim, nem para vocês, né? Então vai e compra, dá seus pulos, né? Então, elas saíram e foram comprar. Aí, qual é a lição que eu aprendo aqui, irmãos, né? Qual é a lição que eu aprendo aqui? O azeite representa o Espírito Santo, não é isso? O azeite representa o Espírito Santo. A obra que o Espírito Santo faz em nós. Eu vi um camarada pregando uma vez, sobre as 10 virgens. Irmãos, as 10 virgens, e 5 eram loucas, e 5 eram sábias, e aí 5 tinha azeite, e 5 não tinha. E aí quando chegou a hora, as meninas foram lá e pediram a outra, dá-lhe um pouquinho do azeite, e as outras falaram não. Irmãos, que falta de amor, não dava nada, não custava nada dar um pouquinho de azeite para a outra. Oh, a ideia, totalmente distorcendo, sendo que o texto é realmente isso, que não dê. Por quê? Porque é individual. Se o azeite aqui representa o Espírito Santo, a obra que o Espírito Santo faz em nós, isso é individual. A experiência de salvação que ele fez em mim não é a mesma sua, você precisa ter a sua. A experiência, a obra de salvação, a minha conversão não serve para você. Você precisa ter a sua. Então é isso que a mensagem aqui fala. Ela não é transferível. Cada um de nós precisamos ter a nossa experiência com o Espírito Santo. Então, a mensagem central: busque experiência com o Espírito. Busque que não falte óleo sobre a sua cabeça. Que não falte óleo sobre a sua cabeça. Aí,
para melhor interpretação desse texto, irmãos, né? Falando sobre as 10 virgens, para melhor interpretação, nós precisamos ter um pouquinho de conhecimento da cultura judaica, que às vezes a gente lê, vê mensagem, vê pessoas pregando, mas muitas vezes a gente não consegue entender bem e acaba interpretando errado. Aqui nós vamos ver 10 virgens, né? Falando de uma festa, e aí muita gente acha que o noivo vai casar com essas 10 virgens, né? Irmãos, não é um casamento polígamo. Não estamos se referindo aqui a um casamento polígamo, em que um homem só casa com 10 moças, né? 10 moças casando com um camarada só. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Que se refere à parábola. Então, o que se refere à parábola, irmãos, né? O casamento judaico, eu preciso entender isso. Você, para entender melhor essa parábola, você precisa entender uma coisa. O casamento judaico, ele tinha 3 estágios. 3 estágios. E aí, depois que eu falar sobre esses estágios, você vai começar a entender melhor a parábola, né? Por que 3 estágios? O primeiro estágio tinha o estágio do compromisso. Como é esse estágio do compromisso? Em que os pais do menino e o pai da menina, os pais faziam um compromisso, em que nesse compromisso comprometia as 2 crianças. O meu filho está comprometido à sua filha. E o outro, a minha filha está comprometida ao seu filho. Era um compromisso dos pais. Então esse é o primeiro estágio, o estágio do compromisso. As 2 crianças estavam comprometidas. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio já é o estágio do noivado. Passa um tempo, obviamente, que é o primeiro estágio estavam crianças. Agora não, agora é o estágio do noivado. Agora, o compromisso era feito entre os noivos. Entre os noivos, eles agora firmavam novamente o compromisso em uma festa, faziam uma festa, e aí se firmava o compromisso novamente diante de testemunhas. E aí ele apresentava presentes para ela. Ele dava presente, que hoje a gente chama de dote, não é isso? Chama de dote. E aí dava presente a ela. E aí aqui é um noivado, em que firmava novamente um compromisso. Dentro desse noivado eles já eram considerados como casados. Não tinham intimidades ainda. Não dormiam junto ainda. Isso é só lá no terceiro estágio. Porém, era considerado como se fosse casado já. Já tinha um compromisso. Tanto é que se o noivo morresse nesse segundo estágio, a noiva era considerada viúva. Então, para você ter ideia como que era, o compromisso era firmado aí nesse segundo estágio. O terceiro estágio, sim, aí vem o casamento. Como que era o casamento? O noivo, ele saía em cortejo junto com os seus amigos, saíam em cortejo indo até a sua casa, lá na casa do seu pai. Aonde estava esperando a noiva? A noiva estava. Então saía o noivo em cortejo junto com seus amigos, indo até a casa do seu pai, aonde estava a noiva. Pegava-se a noiva e levava ela até a casa do pai dela, aonde iria ser realizada a festa do casamento. E aí via todo mundo em cortejo atrás, né? As suas donzelas, as suas moças, ia todo mundo seguindo o noivo até a casa do pai dela. E aí, por que é importante, irmão? Por que é importante a gente frisar aqui esses 3 estágios? Por que é importante isso? É importante porque provavelmente foi a esse terceiro estágio que Jesus estava se referindo quando falou acerca da parábola das 10 virgens. Por quê? Quem são essas 10 virgens? Essas 10 virgens são amigas da noiva, amigos do noivo, o que nós chamamos hoje de damas de honra, não é assim? Dama de honra. Então, essas virgens, as 10 virgens, eram amigas da noiva. Fazia parte dessa cultura judaica. Elas tinham que ficar atentas, porque quando o noivo viesse, ela teria que acompanhar o noivo até a festa.
Elas teriam que estar preparadas para ir no cortejo, ir até o noivo. A noiva não aparece aqui, irmãos. A noiva não aparece aqui. Jesus não está falando da noiva. Quem está em destaque aqui é o noivo. Então, por isso aqui precisava entender, né? Quem são as 10 virgens? São as damas de honra, as amigas da noiva, que precisariam estar atentas quando o noivo vier, acompanhar o noivo até a festa. Então, era na festa que estava a noiva. Era lá na festa que estava a noiva. Não era... A noiva estava lá na festa. Então, o foco é quem? O foco em destaque é o noivo. Agora nós vamos tirar algumas lições disso. Nós vamos tirar algumas lições. Vamos tirar algumas lições importantes e vamos fazer algumas aplicações. Quem é a noiva? Jesus não está falando quem é a noiva. Nessa parábola, Jesus não está falando quem é a noiva. O destaque aqui era o noivo. Então, aonde que está a noiva? Né? Quem é essa noiva? Então, a primeira aplicação, ou a primeira lição que eu aprendo disso, que eu aprendo aqui, irmãos, o noivo os conhece. Eu não conheço. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é a noiva, mas o noivo sabe. O noivo conhece. Você não sabe, você não conhece, mas o noivo conhece. O noivo sabe quem é a noiva. Não adianta fingir, não adianta se disfarçar, não adianta se emperequetar toda. Pode enganar um, pode enganar outro, mas o noivo conhece. O noivo sabe quem é a noiva de verdade. A primeira lição que nós aprendemos aqui é isso. E aí o Salmo 101, versículo 7. A Bíblia diz assim, Salmo 101, versículo 7, a Bíblia está dizendo assim: os que usam de engano na casa do Senhor não permanecerá, ou não fica. Os que usam de engano na casa do Senhor não fica. Por quê, irmãos? Porque às vezes alguém quer enganar. Parece a noiva, tem cara de noiva, usa perfume de noiva, bota roupa de noiva, mas quando o noivo chega, essa aí eu conheço, não é minha noiva não. Não é não, porque ele sabe, ele conhece. Então, irmãos, Jesus, ele conhece. A primeira lição que nós aprendemos aqui, ele conhece quem é a noiva. A segunda lição, a noiva, ela tem algumas características. Alguém abre, por favor, 1 Coríntios 1, versículo 2. 1 Coríntios 1, versículo 2. Essas são as características da noiva. Olha aí. O que diz a Bíblia? Lê bem alto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor dele e Senhor nosso. Veja bem, vou repetir aqui para os irmãos entenderem aqui, por isso que seria bom o microfone, Wesley. Versículo 2, a irmã leu: a igreja de Deus que está em Corinto, não é isso? E aí, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Jesus Cristo sendo o Senhor dele e nosso. Aí nós vamos ver as características da igreja, da noiva. Primeira característica, santificada em Cristo Jesus. Segunda característica, chamada santa. Terceira, invoca o nome do Senhor. Quarto, tem ele como Senhor, Senhor nosso e Deus nosso. A igreja do Senhor, ela tem essa característica de ser santa. Ela chama o nome do Senhor, ela invoca o nome do Senhor e ela é santificada em Cristo. São características da igreja. O noivo conhece, o noivo sabe, e não adianta ninguém tentar, irmãos, enganar. Não, o noivo conhece. A segunda aplicação, ou a segunda lição que eu aprendo,
O noivo está vindo buscar quem? A noiva, e não as amigas da noiva. Ó, o noivo está vindo buscar a noiva. O compromisso do noivo é com a noiva, não com as amigas da noiva. As amigas da noiva, as 10 virgens, está aqui no propósito de mostrar a importância de estar preparado para encontro com o noivo. Mas o compromisso do noivo não é com elas, o compromisso do noivo é com a noiva. E aqui, irmãos, eu aprendo outra lição. Que lição que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo aqui sobre os simpatizantes da fé. Você já viu? Os simpatizantes da fé são aquelas pessoas que estão no nosso meio, simpatizam com a nossa fé, né? Gostam dos nossos louvores, né? Gostam de estar aqui com a gente, cantam nossos louvores, participam dos nossos cultos, mas são pessoas que estão simpatizantes da fé, não tem compromisso nenhum com o noivo. Tem alguns que até cantam, tem alguns que até choram, porém são simpatizantes, não tem compromisso com o noivo. E aí, a Bíblia está dizendo que o noivo vai vir buscar a noiva, e não com quem é amiga. Eu preciso ter compromisso. A noiva tem compromisso com o noivo, o noivo tem compromisso com a noiva. E aqui nós aprendemos que ele vai vir buscar quem tem compromisso. Se você não tem compromisso, é momento agora de você estar responsabilidade. Eu preciso ter compromisso com ele. Não basta ser um simpatizante, não basta apenas gostar de vir nos cultos, não basta apenas gostar de cantar. Nós precisamos ter compromisso com ele. E aí, irmãos, nós continuamos o nosso aprendizado. O noivo vem em um horário em que não esperava, em um horário improvável. Mas à meia-noite, se ouviu-se um sussurro. Ai, vem esposo. Não é isso? À meia-noite ouviu um gemido. Ai, vem esposo. É isso, irmão? Opa! Não é isso não? É um grito! Aí vem o noivo! A noiva, opa! Ai, todo mundo esperando! Opa! Todo mundo, bora! Sai ao encontro! É um grito! Sai ao encontro! Então a lição aqui é precisamos estar atento, vigilante. Segundo, a quarta lição, não haverá outra oportunidade. Não haverá outra oportunidade. Irmãos, estava lá Noé, o velho Noé, batendo no martelo, construindo a arca. O barulho do martelo se ouvia de longe, ouvia, o pessoal está lá longe trabalhando e está ouvindo um barulho. É o martelo do velho Noé construindo. E o toque do martelo está uma mensagem. Está chegando o juízo. Está chegando o juízo. A mensagem é essa. O juízo está se aproximando. A oportunidade está sendo dada. Mas chega um momento que a Bíblia diz que até que Noé entrou na arca. E aí, quando você vê lá Gênesis capítulo 7, versículo 16, a Bíblia está dizendo que o próprio Deus fechou a arca por fora, selou a arca. Mesmo que Noé quisesse abrir, ele não conseguiria, porque quem fechou a arca foi Deus. E aqui nós vamos entender, irmãos, quando o noivo chegou lá, as atrasadinhas chegaram assim, chegaram lá atrasadinhas. Abre a porta! Abre-nos a porta! O noivo abre, o noivo chega de longe e grita. Na verdade, eu nem conheço vocês, nem te conheço. A oportunidade é essa. A oportunidade Deus está dando. A oportunidade é essa agora, hoje, enquanto estamos num dia chamado hoje, a porta da graça está aberta e Deus nos chama a uma reflexão. É hora de estar pronto, preparado,
porque haverá outra oportunidade. Haverá outra oportunidade, irmãos? Haverá outra oportunidade? Não haverá outra oportunidade. A oportunidade é essa. E a Bíblia está dizendo que quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça. Aí alguém pergunta aí, mas irmão, haverá, dá um golinho de água lá, Pedro, fazendo um favor. Vai ter salvação durante a grande tribulação? Irmãos, vai ter salvação durante a grande tribulação? Sim ou não? Não responde. Essa pergunta nós vamos responder na nossa série de estudo bíblico escatológico, que se inicia no dia 14. Dia 14 agora, irmãos, vai iniciar a nossa série de estudo escatológico, aonde vamos estar abordando todos esses assuntos acerca de escatologia bíblica, acerca do fim. E você, irmãos, está convidado a participar conosco dessa série de estudos escatológicos, onde os professores estão aí preparando essa lição, né? São homens dedicados, né? Chamados por Deus, vocacionados, né? Que estão preparando essa lição com tanto carinho, tanta dedicação, para que você seja edificado pela palavra de Deus. Porque afinal, irmãos, vamos soltar meu bordão aqui. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. E aí, fechando aí, irmãos, veja bem, quinta lição que nós aprendemos aqui é que antes do casamento, o noivo, ele dá presente para a noiva, ele dá presente. O noivo dá presente para confirmar o presente, né? O noivo, ele dá presente para a noiva, né? Quem é que não gosta de receber presente? Presente de casamento, né? Esses dias, esse dia lá em casa, aí está eu e a Andressa mexendo, Andressa e eu. Está a Andressa e eu mexendo nas coisas lá em casa, lá no armário, mexendo umas vasilhas lá, antigas lá, umas vasilhas. Aí a gente achou uma travessa de vidro, uma tigela de vidro, assim. Aí ela lembrou, a gente lembrou. A gente faz aniversário, nós casamos no dia 30 de outubro de 97. Agora em outubro desse ano faz 30 anos, né? 30 anos. Não? 29? 97, 3. Então, 26, 97, 29. Não. Nós casamos em 96, 27, 97 foi o Isaú nasceu, 97. 96, 30 de outubro de 96, 30 anos. Mais 2 de namoro, em 94 começamos, 32 anos. Aí nós lembramos, 30 anos vai fazer, casamos em 96. Nós lembramos que casamos no dia 30 de outubro de 96, fizemos nosso casamento. Aí, no outro dia, de manhã cedo, nós morávamos aqui. Aí, de manhã cedo, alguém batia na porta lá. Ô, Andressa! Uma vozinha simples, lá longe, baixinho, chamando. Oi, irmã Andressa! Oi, irmã Andressa! Irmão Giovanni! Aí eu, opa, tem alguém chamando. Vamos lá atender, ver quem era. A mãe do pastor Geraldo Bertanha, a irmã Nilfa. Chegou lá de manhã cedinho, com a vasilhinha na mão, com um embrulhozinho na mão. A irmã Nilfa chegou lá. Aí a gente recebeu ela nos abraçou, nos abençoou, né? Nos abençoou e falou: irmão, isso aqui é meu presente de aniversário, de casamento. É meu presente de casamento para vocês. Aí esses dias eu mexendo lá em casa, mas Andressa, a gente achou a travessa. Quase 30 anos. Está lá, né? Presente de casamento, que a gente guardou, que foi dado com tanto carinho, com tanto amor, né? E a gente guardou e temos lá essa recordação, né? Aí, quando a gente vê isso, a Bíblia está dizendo que o noivo, ele dá presentes para a noiva. Antes do casamento, ele dá presentes. E eu aprendo que Jesus, ele nos deu presente. E o maior presente que ele nos deu foi o Consolador, o Espírito Santo, que estará conosco
todos os dias da nossa vida até... irmão, o maior presente que Deus nos deu é a presença do Espírito Santo. Olha, irmãos, isso tem valor, irmãos? Tem valor ou não tem? O Espírito Santo, olha, ele é o nosso presente. O maior presente que eu recebo de Deus, a salvação da minha alma, o Espírito Santo na minha vida, isso é o presente que ele nos deu. Então nos alegremos, irmão. Quem é que não fica alegre com o presente? Nos alegremos com esse presente e damos glória a Deus por esse presente maravilhoso. Glória a Jesus. E agora, para finalizar, e eu encerro. O noivo, ele levará a noiva para casa, aonde ficarão para sempre. O noivo, agora tu é minha. E aí, como diz Cantares de Salomão, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Aonde os dois estarão para sempre. E aí aqui nós falamos sobre bodas do Cordeiro, nós falamos aqui sobre festa de casamento, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, grande tribulação, o milênio, o trono branco, eternidade, estado da bem-aventurança, estado eterno, que isso tudo são assuntos para a próxima trimestre, para a próxima aula, a nossa série de estudos escatológicos. Então eu peço a você, irmão, não perca esse foco. Não perca esse foco. Nós vamos estar iniciando aqui uma série de estudos escatológicos, aonde você vai aprimorar os seus conhecimentos bíblicos e aguçar a sua mente, porque as coisas que estão prestes a acontecer, Deus está alertando a sua igreja. Deus está alertando a sua igreja e nos advertindo, esteja atento, esteja preparado. E aí vem a série de estudos escatológicos aí, estudando sobre Apocalipse, Daniel, aonde homens de Deus estão aí preparando essas lições, aonde vamos tratar de assuntos escatológicos, falando acerca do fim. Aí vamos falar sobre a boda do Cordeiro, estado intermediário da morte, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, a segunda volta de Jesus, a grande tribulação. E aí haverá salvação dentro da grande tribulação ou não? Assunto que vamos estar tratando. Vamos falar sobre o juízo final, o trono branco. Vamos falar sobre a eternidade, o estado eterno. Tudo isso é assunto que nós vamos estar tratando dentro da nossa série de estudo escatológico. Amém, irmãos? Por um tempo indeterminado. Amém? Fica de pé, por favor. Queria convidar nosso pastor Joadim. Aleluia. A gente está finalizando. Glória a Deus. Mas, irmãos, que Deus nos abençoe. Glória a Deus. E continuamos firme nesse propósito, dando glórias a Deus. E como diz o hino, Jesus em breve vem. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos felizes por esta palavra, amém? Essa palavra tem falado no nosso coração, muito bom prestar atenção e ouvir a palavra de Deus, porque quem é de Deus e guarda esta palavra, amém? Eu quero convidar os irmãos para quinta-feira pela manhã, os irmãos estarão reunidos na grande campanha, e à noite a Quinta da Vitória. Esse grupo lindo, bonito que veio aqui hoje, vamos se esforçar, irmão. Quinta-feira nós temos a Quinta da Vitória e, se for da vontade do Senhor, terça-feira que vem, vamos melhorar esse grupo aí. Quem tem WhatsApp, manda para o seu irmão da igreja. Fala assim, não percam terça nem quinta, não. Vamos à igreja aprender a palavra de Deus. Amém, querido? Então precisa disso aí, em nome do Senhor. Vamos orar. Quantos querem oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti por esta palavra. Senhor, tem usado o Teu servo, presidente Giovanni, para ministrar para nós. Então, os demais obreiros presentes da Tua casa, eu apresento as irmãs do círculo de oração, jovens, adolescentes e as nossas crianças. Abençoa de uma forma toda especial. Visita cada lar, Senhor Jesus. Muitas pessoas não vieram nesta noite, mas o Senhor sabe o porquê
o Senhor conhece a mente, o coração de cada um, o que eles estão passando, Senhor. Aleluia. Trago nas tuas mãos agora que estão viajando, em Itamar, dando livramento a ele, Senhor, guardando ele, a família dele, protegendo. E ao sairmos daqui, o Senhor vai conosco, guardando a nossa família e protegendo em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça e a misericórdia, a comunhão, o Espírito Santo de Deus, vai com cada um dos seus servos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. João, cadê meu pedreiro, João?